Hoje uma história diferente, uma história nova, a história do carnaval. Vamos lá começar então? Bora lá! Hoje nós vamos contar a história de Fafá, a flauta do carnaval. Fafá era uma flauta muito feliz. Ela adorava brincar, ela adorava cantar e passeava todos os dias. E seus pais também eram muito felizes. Eles adoravam tocar aquelas melodias suaves, aquelas músicas tranquilas da flauta, que a flauta sempre toca. O problema é que toda vez que Fafá ia tocar a música, ela não conseguia tocar, não saía nada. Mas sabe por que isso acontecia? Porque Fafá era uma flauta diferente. O sonho de Fafá era tocar na bateria do carnaval. Ela adorava ver aquela festa, aquelas luzes, aquele colorido, toda aquela alegria da festa do carnaval. Seu sonho era participar da bateria de samba. Fafá tinha esse sonho de participar da bateria da escola de samba. Que delícia! Mas ela não conseguia porque todos falavam pra ela: Fafá, esquece isso, Fafá, isso não é pra você. Você tem que tocar essas melodias calmas, tranquilas, igual o seu pai e sua mãe. Mas Fafá não desistia. Um dia, chegando perto do aniversário de Fafá, ela teve uma ideia. Ela teve uma grande ideia. Ela pensou em convidar todos os seus amigos para fazer uma festa de aniversário muito alegre, muito feliz, com muito brilho, com muita música. E sabe quem ela convidou para essa festa? Os seus melhores amigos. Sabem quem eram? Era o tambor, era o chocalho, era o pandeiro, e também o triângulo, que era um amiguinho muito especial da Fafá. E na festa, ela preparou com a maior alegria, com muito brilho, com muitas plumas, com cores maravilhosas. Preparou tudo lindo, lindo, lindo. Mas no dia da festa, olha só o que aconteceu. Fafá estava muito empolgada com a festa. E quando ela viu que todos os seus amigos estavam ali, ela teve a maior ideia de todas. Ela resolveu fazer uma bateria de samba na sua festa de carnaval. Ela chamou todo mundo, chamou o pandeiro, chamou o chocalho, chamou o triângulo, chamou o tambor. E todos resolveram fazer a maior folia. E quando Fafá estava lá na frente da bateria e fez 1, 2, 3, olha o que aconteceu! E assim, o sonho de Fafá de
participar da bateria de samba do carnaval aconteceu! E sabe qual era o som que a gente conseguia escutar com a maior alegria? Era o som do coração de Fafá. A alegria dela se transbordava de tanta emoção. E assim, Fafá realizou o seu sonho junto com os seus amigos. E sabe o que mais? Ela foi convidada a participar do desfile da escola de samba e tocar lá no sambódromo. Assim? Feliz da vida! E é isso, gente, a realização dos sonhos, é ir atrás, é buscar e nunca desistir, né? É isso. E essa foi mais uma história do Educamando, mas agora na criação do Educamando. Essa é a história de nossa autoria, Kelly E Elisângela. Espero que vocês tenham gostado, gente. É uma historinha curta, né? Uma historinha simples, curta. e que dá pra gente adaptar os recursos, né? Isso, e trabalhar diversas coisas nessa história. Uhum. Dá para trabalhar ritmo, Diferenças de sons, né? Flauta, bateria de samba. Dá pra trabalhar os instrumentos, estar apresentando, né? isso, Pra os eles. instrumentos, as cores. As cores. Né? Em si, a festa do carnaval, né? Sim. Que é uma festa popular, Muito né? bonita. Do Brasil, né? E muito linda. Isso. E também a gente trabalha a interação com as crianças. Porque depois que você conta essa história, você pode fazer uma festinha, colocar música lá e deixar eles dançarem, cantarem, Gente, tocarem os instrumentos. essa é uma história que envolve movimento, né? Então, por envolver movimento, a criança, ela se interessa muito por essa história. Nós já realizamos a contação dessa história e foi muito legal, foi muito, assim, receptiva pelas crianças. Pelas crianças. Né? E nós contamos, né, para as duas fases, a gente fala. Para os berçários, que Isso. são os bebês, e para os maternais, que já são maiorzinhos. E nós utilizamos o que nós trouxemos aqui hoje, né? Que é o tambor, a flauta doce, o pandeiro. Mas a gente pode estar adaptando esses instrumentos, né? Isso. Se vocês não têm para estar contando essa história, a gente adapta, né? A gente pode estar fazendo tamborzinho com latinhas. Latinha de leite, de Nescau. Isso. Nós podemos estar usando o rolinho de papel alumínio para estar fazendo a flauta. Dá para fazer um trabalhinho em cima disso. Dá para as crianças pintarem, né? Isso. E depois fazer a flauta. O chocalho, garrafinha PET, potinho de Yakult. Isso. Né? E colocar grãos dentro, O que né? vocês tiverem em mãos, gente. O importante é a contação da história. Não é porque você não tem o recurso em si que você vai deixar de contar a história. É só usar a criatividade e a imaginação. É, porque assim, a criança é muito visual, é muito sensório, né? A criança tem que pegar, ela tem que ver o que está acontecendo. E também a história tem que ter um significado para a criança. Porque se não tiver um significado, não tem o porquê ela ficar ali olhando para você, né? Prestando Isso, atenção. gente, é. Então, primeiro lugar, quando a gente vai lá contar a história, né? A escolha da história. Nós fizemos essa história curtinha, né? Adaptamos para o berçário, porque o berçário exige histórias mais curtinhas curtas ainda, né? E com os maternais foi um sucesso. Eles amaram. Então é a escolha da história de acordo com a concentração, os recursos. Não é porque você não tem os recursos que você vai deixar de contar. A gente pode usar qualquer coisa pra gente fazer uma historinha, tá, gente? Porque não adianta o recurso ser belo, ser maravilhoso e a gente não conseguir usar esse recurso do jeito certo. Isso. Entendeu? E como que a gente usa esse recurso? O recurso é só mais uma ferramenta
na hora da contação de história. Né? É mais uma, porque além do recurso em si, o que é muito importante é as suas expressões faciais, a sua entonação de voz. O jeito que você entra na história, entendeu? Não adianta eu pegar um recurso e ficar assim. E a Fafá, ela convidou os seus amigos. Quem participou? O tambor, o chocalho. Gente, para criança pequena, isso não resolve, porque eles são movimento. Criança é movimento. Então, se eu pegar uma latinha, né? Uma latinha de leite, e do mesmo jeito que nós contamos, vamos lá. E aí, Fafá, ela convidou o tambor. Dá outro visual para a criança. Então, não é a beleza. É tudo envolvido, é o jeito que você conta, é o jeito que a criança vê o instrumento que você está apresentando, o recurso que você está apresentando. É o jeito que ela ouve esse recurso que você está apresentando. E normalmente a gente conta aqui a história sentadinha, paradinha. Aqui. Mas lá a gente já chega cantando, dançando, a gente coloca umas roupinhas bem assim, basiquinha, só com cor, assim, só para dar uma outra visualização para as crianças, né? O dia que a gente contou a história lá na creche, foi nesse Exatamente visual. assim. Exatamente assim. As crianças já se encantam, porque eles já sabem. A hora que a gente coloca algo diferente, eles sabem que já vem a história. E eles ficam todos ligadinhos, né? Então, gente, o recurso, ele é importante sim. A gente precisa tê-los em mão para estar chamando a criança, para estar segurando a criança. Aí vai ser a sua entonação da voz, o seu corpo, a sua expressão. Sim. É um conjunto, né? E principalmente conhecer a história. Conhecer a história. Decorar a história? Não. Decorar, você se perde e você fica travada. Você lê a história, você entende a história e depois você passa para as crianças a história com o seu jeito, com as suas palavras. Com o seu entendimento. É claro, a gente sempre fala, não vai fugir do contexto. Do assunto, gente, porque senão daí você perde o foco e você se embaralha. Não é história contada, não é para ser decorada, né? É pra gente contar, é pra gente imaginar, é pra gente fazer de conta, né? Porque se a gente ficar preso no que a gente tá lendo lá no livro, nós não vamos conseguir dar vida à história. Não. Quando você vai ler a história, você também precisa conhecer a história. Porque daí você está lendo, você vai falar exatamente o que está escrito no livro. E para você falar exatamente, você tem que conhecer também a história. Até porque você precisa saber a adequação da idade, né? Isso. Por isso você tem que saber o conteúdo da história, Com né? certeza. Mas como a gente conta a história, então é dessa forma, bem descontraída. E a gente conta aqui no Educamando, a gente conta do mesmo jeito que a gente conta lá. Só que lá a gente está em pé, está mais em movimento. Mas assim, as expressões faciais, o tom de voz, eu falo muito com a mão, né? Não dá pra perceber. A gente se envolve na história e a gente envolve as crianças também, né? Então, gente, ó, vamos lá. Às vezes a gente acha que a criança ela não tá prestando atenção, né? Então a gente, ó, o recurso é importante, como utilizar o recurso é importante, o tempo de duração da história é importante, conhecer a história é importante, decorar a história? Não, gente, decorar a história não dá. Porque não dá, a gente não vai conseguir prender a atenção da criança. E nem a gente vai nós vamos ficar perdidos. A gente fica perdidinha e às vezes a gente sai totalmente fora do foco,
da O história. importante é conhecer a história e vivenciar a história. E também tem um outro fator, que é o ambiente, a preparação do ambiente. É muito importante a gente preparar o ambiente para a contação de história. Mas como preparar esse ambiente? O que fazer? Aonde contar histórias? Espera aí que a gente vai contar para vocês. É o seguinte, gente, como a gente está falando, para a gente conseguir segurar a atenção das crianças, o ambiente também é muito importante, porque a gente tem que estar prestando atenção se no ambiente que nós vamos realizar a contação de história existem muitos estímulos externos, né? Se tiver, você não vai conseguir contar a história. Quer dizer, até você pode contar a história, mas as crianças não vão conseguir. É muito estímulo, né? Aí vai interessar o que tá pra lá, o que tá passando, uma mosquinha que tá passando pra lá, do que você tá contando a história aqui. E você pode estar com o melhor recurso, lindo, interessante, que não vai adiantar. Então, como fazer, né? Como preparar esse ambiente? Pode ser na área externa, mas daí a gente prepara a área externa. Como preparar a área externa? Nós podemos estar fazendo as cabaninhas, as tendas, né? Porque daí já segura, limita um pouco. E como né? que fazer essa cabaninha, essa tenda? Você pode usar lençol assim que a gente não usa mais. Você pega os lençóis, emenda, coloca. TNT, você amarra. Tecidos grandes assim, você pode colocar. O que a gente sempre fala, é o que você tem em mãos. A gente pode estar usando também um local mais calmo do parque, naquele cantinho sossegado, que a gente pode estar utilizando, porque é muito gostoso a gente também estar contando histórias fora da sala, gente. A criança adora, muda o ambiente, né? A criança, assim, você sai de dentro da sala e leva para outro lugar, assim, é diferente para as crianças. É na mesma instituição, na mesma creche, mas sai dali de dentro e vai para outro lugar. Põe lá o tatame, né? Põe lá um tapete para a criança sentar. Cria esse ambiente externo, gostoso, para a criança estar escutando a contação de história. Dentro da sala de aula também é muito importante a gente estar arrumando e preparando esse ambiente na hora da contação de histórias, né? Não precisa preparar, colocar um monte de coisa. É só você colocar eles sentadinhos, porque aí eles já vão perceber que é a hora da história e contar a história, fazer a contação. Isso, gente. E assim, é claro que a gente sabe que todos os dias a gente não consegue estar fazendo uma tenda dentro da sala de aula, a gente não consegue estar fazendo uma cabaninha lá todos os dias. Mas uma vez na semana, é muito interessante isso estar acontecendo pelo menos uma vez na semana. É muito legal, porque as crianças, eles esperam esse momento da cabaninha. E a contação de história todos os dias, né? Seja no tatame, seja lá com as almofadinhas, seja à vontade, do jeitinho que eles se sentirem melhor, um deitadinho, outro sentadinho, desde que eles consigam visualizar a contação. Isso, você tem que prestar muita atenção como você vai dispor as crianças e aonde você vai ficar para contar a história. É muito legal eles ficarem olhando para você estando com os recursos para todos visualizarem, né? Porque aí fica interessante, porque se você colocar um na frente do outro assim, ó, eles vão perder o foco, eles vão focar no que tá na frente dele. Até o próprio livro, né? Quando a gente faz a contação de história utilizando o recurso do livro, eles precisam visualizar a imagem, né? Que tá ali no livro. Então tem que ser realmente de maneira que todos consigam visualizar a contação de histórias. Geralmente eu gosto de fazer um semicírculo com eles, eu na minha sala, que daí eu fico aqui e eles ficam em volta. Então todos visualizam. Particularmente prefiro trabalhar assim, mas sabemos que criança é movimento. E que muitas vezes pode parecer bagunça, não é, gente, não é mesmo. Você coloca
como eu disse, sentadinhos, todos em semicírculo. Mas tem um que vai lá sentar assim, deitadinho, para ouvir a história. E vai ter aquele que vai levantar mesmo, que a gente Vai. sabe que tem. Mas o que é bagunça, né, gente? O que é não prestar atenção? Eu sei que muitas crianças, elas levantam, elas andam, mas na hora que você vai fazer o reconto da história, ela sabe fazer esse reconto da história. Então isso não significa que ela não prestou atenção. É porque ela é movimento. Criança pequena é movimento. Ela está em movimento, mas a atenção dela está na história. A criança, gente, muitas vezes nós professores, a gente se frustra porque a gente quer que a criança fique paradinha, preste atenção, fique ali, não se movimente, mas não tem como. A criança pequena, principalmente na nossa faixa etária, que é lá dos berçarinhos e até o maternal 2, creche, né? Crianças de creche. Eles são puro movimento. Então, o que muitas vezes pra gente parece ser bagunça, não é. Ela apenas está em movimento. A criança, nessa faixa, ela aprende muito através do sensório, dos estímulos sensoriais. E o que são os estímulos sensoriais? É tudo aquilo que é ligado à visão, à audição, ao movimento, que é o motor. Ao tato, né? Ao tato. Tudo está envolvido, porque a criança, ela tem que ver, ela tem que ouvir, ela tem que sentir. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei e eu gosto muito e faz muito sentido. É que para fazer sentido é preciso sentir. Então, para a criança realmente aprender, para ela estar conseguindo captar tudo aquilo que a gente está passando, ela tem que sentir, ela tem que vivenciar, né? E na contação de história isso não é diferente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar do estímulo visual, a gente vai usar do estímulo auditivo, do tato e tudo isso para a gente conseguir segurar a atenção da criança, né? E esse segurar a atenção, como a gente já falou, não é você querer aquela criança quietinha, paradinha, vidrada em você. Não. História tem que dar prazer, você tem que gostar, tem que envolver. Isso, gente. E assim, muitas vezes a gente acha que 2 minutos, né? A criança conseguiu se concentrar 2 minutos. É o tempo dela. Então, somos nós que temos que fazer esse conteúdo, essa história se realizar em 2 minutos, para que ela consiga entender, para que ela consiga vivenciar a história. É por isso que a gente fala a importância de conhecer a história, a importância do professor entender a escolha da história. Sempre a gente fala que isso é muito importante. Por isso não existe improviso. Não dá. Não dá certo. A gente tem que conhecer a história, a gente tem que saber o tempo de concentração do nosso aluno, a gente tem que saber o tempo da história, envolvendo o movimento, envolvendo a visão, envolvendo a audição. Essa história que nós contamos da flauta Fafá envolve tudo isso, né? E nós fizemos e deu muito certo. E como a gente falou, a gente fez com as 2 fases que a gente fala, os berçários e os maternais. Com os berçários, o tempo foi menorzinho. E com os maternais, a gente conseguiu prolongar um pouquinho mais a história, a contação. A mesma história. Somos nós que temos que levar em conta o tempo de concentração da criança, pra gente não se frustrar. Porque a gente às vezes prepara uma historinha 5 minutos, ele consegue ficar só 2. Então não vai, né? Não vai dar certo, não vai ser legal nem para o professor, porque a gente quer alcançar, né, o nosso objetivo, e nem para a criança, que tem que ser gostoso para ela também. E é nós que vamos fazer a contação de história. E o professor, ele precisa ser um contador de histórias, para estar realizando histórias para os seus alunos? Como a gente já falou, a gente repete de novo, para você contar a história,
bem tranquilo, de forma que as crianças entendam, para você conseguir chamar a atenção. Você, professor, tem que conhecer a história, ter a escolha certa da história, para você conseguir contar a história. E você, professor, nós, professores, né? A gente conhecendo a história, a gente também mergulha na história. Muitas vezes tem aquela questão da vergonha, né? Da timidez. Da timidez, eu tenho vergonha de estar contando a história, que muitas vezes a gente se sente avaliada, observada, né? Mas quando a gente vai contar a história, a primeira coisa que nós professores temos que saber, que ter assim consciência que a história é feita para a criança. Eu conheço meu aluno, eu conheço a minha criança, eu sei o que ela vai gostar. Então eu vou preparar a minha história para ela. Se a minha colega, se a outra professora do lado, se ela não está gostando, se ela acha que não é legal, é para a criança. É isso que a gente tem que ter em mente. Tem que ser gostoso para a criança e para você que está contando, né? Quando a gente prepara uma aula, quando a gente prepara uma contação de histórias, a gente tem que pensar que é para a criança. Por isso que a gente fala que tem que conhecer a história, porque você preparando a história, você vai conhecer a história, você vai conseguir contar a história do seu jeito. Isso, sem se preocupar com o colega, porque a contação é para a criança, é ela que tem que gostar, né? Ela que tem que gritar, ela que tem que cantar viva, ela que tem que ser feliz na contação da história. E professor, mergulha na história também, abraça a história, abraça a causa da história, junto com as crianças. Não fique envergonhado, não seja tímido. E com as suas crianças dentro da sua sala de aula, seja feliz. Use e abuse das histórias, né? Isso aí. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido muito as nossas dicas e a nossa história da Fafá, a flauta do carnaval, né? É isso aí. E por hoje é só. Tchau, Tchau, pessoal!